Ainda em relação a essas chuvas que têm caído na cidade de São Paulo, a gente conversa agora sobre o plano preventivo de chuvas de verão aqui do município e sobre os impactos também das mudanças climáticas. Para isso, recebemos aqui no Jornal Jovem Pan o secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Secretário, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia, amigos da Jovem Pan. Vou até retomar algumas questões que nós levantamos agora há pouco, secretário. Não sei se o senhor estava acompanhando a nossa programação, mas nós tivemos uma chuva muito forte hoje à tarde aqui em São Paulo. Houve uma interrupção da circulação de trens num determinado momento da tarde aqui na capital. Houve alguns desabamentos na cidade, sem grandes prejuízos, sem pessoas feridas, mas esses desabamentos aconteceram. Nós tivemos muitas enchentes também, muitos pontos de alagamento. Como a cidade tem se preparado ano a ano e como ela enfrenta, no momento em que a chuva está acontecendo, esses problemas? Como é o plano preventivo e a ação no momento dessas chuvas aqui em São Paulo? Lívia, São Paulo, desde a assunção da prefeitura pelo prefeito Ricardo Nunes, alterou o seu sistema de governança do plano preventivo de chuvas de verão. O primeiro plano tinha sido editado em 2020 e 2021. 2021 para 2022, já sob a governança do prefeito Ricardo Nunes, nós, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, assumimos a coordenação geral, sendo que a coordenação operacional é da nossa Defesa Civil. De lá para cá, é importante nós observarmos os números. Do ano de 2021 para 2022, tivemos o maior índice de precipitação de chuvas dos últimos 5 anos, com o menor índice de danos dos últimos 18 anos. As duas grandes centrais de abastecimento da cidade, CEAGESP e Mercadão, pela primeira vez, ficaram secas, não foram inundadas. Agora, na nova edição nossa, que se iniciou em novembro do ano passado e deve terminar agora no final do mês de março deste ano, nós estamos sofrendo um índice de precipitação menor. Porém, como muito bem disse o capitão Kaique, da Defesa Civil do Estado, nós estamos tendo um fenômeno diferente. As águas têm se precipitado de maneira pontual, com altos índices de precipitação em curto espaço de tempo. O grande problema disso é que ocasiona o famoso efeito runoff, ou seja, a água se precipita, encontra um solo, obviamente, mais urbanizado, portanto, com menor índice de absorção, a velocidade da água aumenta e isso ocasiona os chamados alagamentos, né? São vários tipos, desde a enchente, que é um fenômeno normal, a inundação e aos alagamentos de rua que nós temos observado. Estamos muito atentos a isso, Lívia. É muito importante nós observarmos que os alagamentos acontecem. São fenômenos que correspondem às variáveis da nossa geografia. O importante é nós vermos agora os escoamentos e o menor índice provável de danos, né, com maior índice de segurança. Nossas áreas críticas de risco são todas cadastradas na cidade de São Paulo. Nós, inclusive, temos ampliado o número de áreas de risco cadastradas, temos isso já sob monitoramento, um sistema muito importante de simulação que permite que nós possamos nos antecipar a eventuais inundações e informarmos, avisarmos a população local já cadastrada, o que tem evitado danos maiores, inclusive perdas de vidas. Isso também tem ocorrido em São Paulo. E também temos um sistema praticamente de primeiro mundo no que tange ao monitoramento da cidade de São Paulo, um centro de gerenciamento de emergências coligado com o centro de monitoramento do tráfego da cidade de São Paulo, além do nosso centro de controle operacional de todos os reservatórios e polders da cidade de São Paulo, são todos eles monitorados, inclusive quanto aos seus níveis e sistemas de bombeamento, e também o sistema da Defesa Civil,
e do Copom do Estado de São Paulo, que também tem a participação da Prefeitura. Agora, acontecem as inundações, nós estamos com mais de 100 obras de contenção de enchentes neste momento na cidade de São Paulo sendo realizadas, todas elas são fruto dos cadernos de drenagem urbana que nós lançamos ainda no final do ano passado e que dizem respeito à identificação dos pontos de enchentes, àqueles que há risco para a população e que estão sendo corrigidos, inclusive com contratos emergenciais, desde quando fizemos esse novo sistema de governança de prevenção na cidade de São Paulo. Nós ficamos muito atentos a essa questão estrutural, secretário, porque a falta de estrutura realmente tem um poder de potencializar muito a tragédia. Eu vou chamar para essa conversa também o nosso comentarista Cristiano Vilela, porque ele tem uma pergunta para o senhor também. Vilela. Tá ótimo. Secretário, boa noite. Satisfação falar com o senhor. Secretário, o PPCV, ele possui uma interlocução, né, com diversos segmentos, né, com diversos órgãos da Prefeitura Municipal, no sentido, como o senhor bem esclareceu, de alguma forma mitigar os efeitos do grande volume de chuvas nesse período. Existe algum tipo de relação com a questão habitacional, no sentido de identificação de moradias que eventualmente permaneçam em locais de maior vulnerabilidade? Existe algum espaço, alguma medida que seja adotada para um eventual deslocamento prévio dessas pessoas antes da ocorrência de um eventual desastre? Temos sim, Cristiano. Nós temos as moradias, todas elas cadastradas. São milhares de moradias. Para você ter uma ideia, nós temos 4 níveis de risco. Só em nível R4, que é o de maior risco, nós temos ali pelo menos 11 mil famílias que estão ali postadas. Inclusive, temos já na próxima semana uma reunião grande de todo o secretariado, visando equacionar definitivamente o problema para a remoção dessas famílias dessas áreas de risco maior. Enquanto isso não acontece, porque você melhor que ninguém sabe que isso envolve um conflito assimétrico, um problema relacionado à demanda de moradia, judicialização sistemática dessas questões, o que impede muitas vezes o trabalho de fiscalização e de desocupação promovidos pela Prefeitura. O fato é que nós temos um sistema hoje de monitoramento, temos essas famílias cadastradas em rede social, elas são informadas com uma devida antecipação com referência às inundações. É óbvio que isso não impede que elas sofram eventuais danos materiais, infelizmente, mas, como muito já bem disse a Lívia e o próprio capitão Kaique aí na sua entrevista anterior à minha, o que nos importa é salvar as vidas, né? Que é o nosso bem maior. Então, isso tem sido feito na cidade de São Paulo. Há um trabalho muito contínuo da nossa Defesa Civil com referência ao cadastramento, manutenção e monitoramento das nossas áreas de risco, inclusive quanto ao número de famílias de moradias envolvidas. Agora, secretário, eu até comentei com o Vilela agora há pouco, logo depois dessa entrevista que o senhor mencionou, a respeito dessa questão desse fator mudanças climáticas que causa muito impasse, muitos embates e divergências entre os especialistas. Alguns acreditam que sim, estamos vivendo sob emergência climática por causa dessas mudanças climáticas e outros não. O fato é que, com o passar dos anos, essas tragédias têm sido cada vez mais intensas. Esses fenômenos naturais têm surgido cada vez com mais intensidade. A gente está acompanhando o frio cada vez mais intenso, as tempestades, as chuvas cada vez mais violentas. Enquanto tudo isso está acontecendo, no sul do Brasil, vive-se uma estiagem. No Rio Grande do Sul, cerca de 200 municípios vivendo em situação de emergência, agricultores, criadores, amargando graves e severos prejuízos com plantações e criações. Queria ouvi-lo a respeito disso, já que sua secretaria também trabalha com esse tema. As mudanças climáticas são uma realidade e estão interferindo nessa emergência climática sob a qual estamos vivendo? Você sabe, Amanda, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Eu costumo evitar essa discussão, né, colocando o seguinte:
o que nós estamos observando hoje é que, com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento histórico, com o avanço da ciência, nós somos mais conscientes da influência do fator climático no nosso sistema de governança, seja cíclico, seja por provocações ocasionadas desde a era industrial, com o aumento de interferências na nossa atmosfera. O fato é que o planeta Terra sofre alterações no seu clima há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E ele costuma resolver essas questões livrando-se do que está na sua superfície. Já o fez várias vezes e com a grande parte delas de maneira bastante violenta. E, geralmente, os sinais são climáticos. Então, nós temos, sim, fenômenos climáticos sérios que estão se desenvolvendo no nosso planeta e que, claro, interferem bastante nos ciclos hidrológicos e também nos ciclos de estiagem, porque clima é água. E nós sofremos esse problema hoje em nosso território brasileiro. Não é à toa que São Paulo tem esse sistema inédito de governança climático, que, junto com a cidade de Niterói, formam as 2 únicas secretarias de mudança climática hoje em exercício no sistema municipal, dentro de toda a Federação Brasileira. Somado com a Secretaria Especial de Mudanças Climáticas da Presidência da República dos Estados Unidos e com o Ministério de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, são os 4 únicos sistemas específicos climáticos que estão hoje em funcionamento no continente americano. São Paulo sai na frente, dá o exemplo, temos um plano climático bastante rigoroso, hoje sendo implementado na cidade com acompanhamento e também vários arranjos interinstitucionais que estão sendo realizados pela Prefeitura de São Paulo sob a gestão do Ricardo Nunes. Dou um exemplo. Nós estamos hoje monitorando o nosso ciclo hidrológico em conjunto com as autoridades do estado do Acre, porque, Lívia, a chuva que vem para São Paulo passa pela região amazônica, bate nos Andes e alimenta a região sudeste. Ou seja, esta descoberta de toda esta inter-relação é algo muito recente no avanço da ciência moderna e que está hoje sendo objeto, inclusive, de um tratamento de governança igualmente inédito. São vários os fatores hoje que nos levam a ter esta perspectiva estratégica que envolve o fator climático no processo de decisão da administração pública. Agora, em relação a esse tema, eu só quero dizer para a nossa audiência que a Jovem Pan News segue acompanhando muito de perto a evolução dessas chuvas, dessas questões que envolvem o clima e sempre vai trazer a cada novo desdobramento as informações para você aqui na nossa programação. Agora, secretário, seguindo nesse tema ainda, e que tem tudo a ver também com essa questão climática, é a sustentabilidade e o fomento à economia verde. Porque hoje em dia, ser uma empresa, por exemplo, responsável, sustentável, ambientalmente sustentável, eu quero dizer, não é mais uma opção ou um diferencial. É uma necessidade se essa empresa quiser sobreviver e se ela quiser expandir os negócios para além das fronteiras. O mercado externo, internacional, é ainda mais rigoroso em relação a isso. Nesse quesito, eu não sei se o senhor saberia dizer mais sobre isso para a gente nessa frente, mas como a Prefeitura de São Paulo tem agido junto a essas empresas para ajudar no desenvolvimento de projetos e nesse momento de transição também das empresas, né, que precisam ser cada vez mais sustentáveis e optarem pela economia verde? Nós temos feito isso, Lívia, dando exemplo. Para você ter uma ideia, o nosso plano climático é o primeiro em todo o mundo que tem uma matriz ESG já estabelecida. Temos um comitê consultivo muito forte, formado por personalidades do mundo corporativo, político, científico, e esse comitê nos auxiliou bastante na formação de um grupo de trabalho que analisou as 43 tarefas que nós temos hoje a cumprir dentro do nosso plano climático e as 5 ações estratégicas ali estabelecidas,
e colocamos ali, para cada uma dessas tarefas, nós plotamos os Social Bonds Principles, os Green Bond Principles, o protocolo GHS, ou seja, nosso GHG, ou seja, temos todo um sistema que permite, inclusive, que nós possamos ser submetidos ao famoso Second Party Opinion, que são mecanismos de controle, mecanismos de avaliação de riscos, totalmente relacionados hoje a esta questão do clima, das ações de sustentabilidade e da responsabilidade social que comandam hoje praticamente todo o sistema de governança, seja no setor privado, como agora também no setor público. Nós estamos bastante atentos a essa questão no município de São Paulo, Lívia. Temos feito um trabalho bastante importante nessa área e silenciosamente, porque os efeitos que nós queremos colher, eles já estão se processando em vários setores dentro do município de São Paulo. Desde a questão da discussão do chamado racismo ambiental, das comunidades que são mais atingidas pelo risco dos eventos climáticos, que também carregam dentro de si problemas relacionados a questões identitárias, até a questão relacionada à necessária campanha de regularização fundiária em nossa cidade, posto que se nós não começarmos a reconhecer a existência e a perenidade das manchas urbanas diversas que temos em nossa cidade, nós estaremos governando no papel e não na realidade. Todas essas questões estão absolutamente vinculadas com este comportamento do clima em nosso município, na região metropolitana, e também esta relação toda com o que ocorre em todo o mundo. Pois bem, acabamos de conversar com o secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Secretário, agradeço demais a participação do senhor nesta noite de carnaval. Fim de semana, sábado, carnaval, todos os ingredientes que poderiam impedi-lo de participar hoje aqui conosco. Então, reforço nossos agradecimentos. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Lívia. É um prazer estar sempre com vocês. Forte abraço.